Queridos amigos, hoje, para encerrarmos o estudo do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados aflitos, nós veremos o tema esquecimento do passado. E como eu disse, com esse tema vamos encerrar o estudo do capítulo 5º. Conforme também havíamos anunciado, esse é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lançar aqui algumas perguntas que comporão o nosso estudo. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado, ou seja, dos acontecimentos ocorridos nas suas reencarnações passadas? Isso não é prejudicial, não termos essa memória? Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? E quanto às existências futuras, a espiritualidade pode também nos antecipar alguma coisa? Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, aqui na Terra, é possível a lembrança das existências anteriores? Dado que não nos recordamos de nossas existências passadas, como ficam os conhecimentos que adquirimos nas vidas anteriores? As virtudes que cultivamos? Elas perdem-se? Então, essas perguntas apenas para a gente se situar em termos do assunto que vamos ver hoje, óbvio, com base nas obras básicas, Evangelho e o Livro dos Espíritos, e algumas obras subsidiárias. No item 11 desse capítulo 5º do Evangelho, Kardec nos ensina que, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado na presença daquelas a quem houvesse ofendido. Então, por essas menções que Kardec faz, dá para a gente aquilatar realmente da propriedade de não nos recordarmos do passado, ou seja, de vidas anteriores. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, e priva-nos do que nos seria prejudicial. Ou seja, priva-nos justamente da lembrança das vidas anteriores, porque isso seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, ou seja, não perde os conhecimentos e as virtudes. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto
de partida. É como se começasse do 0 quilômetro, né? Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Então, daí a importância de nós observarmos justamente as nossas tendências, né? As más tendências, porque é ali o departamento onde temos que dar mais atenção e nos esforçarmos mais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não basta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça, porque Deus é justo. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então, repetindo, forças novas aure ele, né, o espírito, nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. A respeito da emancipação da alma, no Livro dos Espíritos, Kardec trata desse assunto nas questões 400 a 455. E três situações de emancipação da alma tratadas ali são, assim, as mais comuns, né? Digamos, o sono, que isso acontece com todos nós, o sonambulismo e o êxtase. São três situações de emancipação da alma, né? Então, situações que nós encarnados, nós espíritos que estamos encarnados, podemos ter contato, né, no mundo espiritual e podermos rever o nosso passado, nossas vidas anteriores. Mas olha o que Kardec, no finalzinho da colocação, chama atenção. O espírito pode aurir novas forças, né, nessas situações de emancipação da alma, mas se os sabe aproveitar. Então, vamos pegar o caso do sono, né? Por isso que se recomenda sempre que, ao deitar-se, é muito importante fazermos a nossa oração para buscarmos realmente uma ligação com a espiritualidade, com o nosso anjo de guarda, para que, no mundo espiritual, a gente vá ter justamente com essas criaturas do bem, ou seja, que possamos bem aproveitar nossa estada
temporária no mundo espiritual, né? Isso é importante. O esquecimento do passado, então, é benéfico para nós. E basta a gente pegar um exemplo aqui da nossa própria vida atual, da nossa vida aqui de encarnado, né? Basta lembrarmos que nesta existência, quantas coisas já fizemos e que gostaríamos de esquecer, ou seja, quantas bobagens já fizemos, quantas coisas erradas fizemos e que gostaríamos de nem tê-las mais na lembrança, né? Coisas desta própria vida. Agora, imagine nas vidas anteriores, quando ainda tínhamos mais imperfeições ainda, quantos erros devemos ter praticado, né? Então, realmente, Deus é muito sábio, foi muito sábio em nos criar justamente com essa condição de, enquanto encarnados, não nos recordarmos da vida passada, pelo menos como regra, como a gente vai ver no estudo de hoje. Na questão 392 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Que é justamente a questão que estamos estudando, né? Iniciamos com aquele item do Evangelho segundo o Espiritismo, agora vamos ver questões do Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta isso, né? Por que nós perdemos a lembrança das vidas passadas? A espiritualidade responde: não pode o homem e nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Ou seja, não se lembrando de vidas passadas, ele não terá esses fatos do passado a influenciá-lo em suas decisões nesta existência. Porque se nós nos recordássemos da vida passada, em muitas coisas que fôssemos fazer, os acontecimentos anteriores iriam, digamos assim, nos perturbar, balançar as nossas decisões, não é? Então, esquecendo, não lembrando do passado, nós sempre seremos mais senhor de si mesmo. Ou seja, nós vamos tomar as nossas decisões baseados aqui nos valores, nos conhecimentos que temos presente nesta existência. Na questão 393 é perguntado: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Ou seja, ele não se lembra, como é que ele vai resgatar os seus débitos? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? E a espiritualidade responde: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, ou seja, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, a vida passada. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. É a prestação de contas, é
o balanço do que fizemos, do que já vivemos. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer, a vida que acabou, a reencarnação que terminou. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito, que lhe for dado por guia nessa outra existência, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. E Kardec complementa essa resposta dizendo: nós temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos aliás, não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos estimula à resistência àqueles pendores. Então é importante prestarmos atenção nessas tendências instintivas, prestar atenção na intuição, que justamente nos avisa se estamos certos ou errados no nosso caminhar, né? Na questão 394, há a informação de que, em mundos mais avançados que a Terra, seus habitantes têm uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências passadas. Vejam que interessante, eu incluí essa questão porque faz parte, né, quanto à questão de lembrança de vida passada, porque achei muito auspiciosa essa situação. Em mundos mais avançados, os habitantes, mesmo no estado de encarnados, têm lembrança clara e precisa de existências passadas. Mas por quê? É que nesses mundos, onde reina apenas o bem, a lembrança do passado não tem nada de penosa. Eis porque sabem aí de sua existência precedente, como nós sabemos o que fizemos na véspera, ou seja, no dia anterior. Porque são duas situações, assim, análogas, né? Aqui, quando encarnados, nós temos a atividade toda durante um dia, vem a noite, vamos dormir, pegamos no sono, e nós, espíritos, vamos estar, então, como dissemos, no mundo espiritual, numa vida de relações com os nossos entes queridos ou as outras criaturas com as quais nos afinizamos. No dia posterior, no dia seguinte, ao acordarmos, não é porque interrompemos pelo sono a nossa caminhada aqui,
que esquecemos tudo o que aconteceu no dia anterior. Nós vamos nos recordar, não é? Então, como essa questão aborda, em mundos mais evoluídos, é possível as criaturas se recordarem de vidas passadas, mesmo estando encarnados. Na questão 399, Kardec complementa a resposta dos espíritos e esclarece que, mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Olha que interessante, né? Em alguma circunstância podem nos ser reveladas situações de vidas passadas nossas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Achei muito interessante trazermos para o nosso estudo justamente essa situação. Como regra, não recordamos do passado, mas às vezes esse passado, ou parte dele, pode ser trazido ao nosso conhecimento agora, nesta nossa existência, né? Mas normalmente quem faz isso são espíritos superiores, fazem espontaneamente, ou seja, sem estar atendendo a pedidos nossos, né? E sempre que isso tenha um fim útil, né? Isso é muito importante. A espontaneidade, espírito superior, espontaneidade e utilidade da informação. Eu acredito que praticamente todos já devem ter tido contato com esse tipo de situação, de receber da espiritualidade alguma informação do seu passado, né? Eu, particularmente, tenho várias situações em que recebi, sim, revelações de meu passado. E sempre foi justamente, estava hoje preparando essa lição, estava me recordando justamente, sim, dos casos em que recebi informações de vidas passadas e de que maneira se deu. Realmente foram todas em situações de espontaneidade e dadas por espíritos realmente orientadores das reuniões mediúnicas, onde essas informações foram me passadas, e essas informações foram sempre úteis, muito úteis para mim. Devo dizer aqui que sou muito grato a Deus, primeiramente, por ter permitido, e à espiritualidade que me trouxe essas informações nos momentos necessários, da forma adequada, que me serviram sobremaneira para a minha vida. Como eu disse, acredito que praticamente, se observarmos, todos nós já tivemos experiências dessa espécie, né? E quanto a existências futuras, porque nós estávamos falando até agora de conhecer vida passada. E vida futura? Será que a espiritualidade pode nos adiantar o que vai acontecer conosco nas nossas próximas existências, né? Nas nossas próximas reencarnações? A informação é que, quanto às existências futuras, em nenhum caso podem ser reveladas. Mas por quê? É em razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. Então, o passado já aconteceu, está registrado, tudo bem. Poder recuperar
essa memória. Mas as vidas futuras, a vida futura, vai depender do que estamos fazendo hoje. Porque, embora tenhamos uma programação reencarnatória, essa programação pode ser que não se cumpra do jeito que estava programada, em razão justamente da nossa conduta, né? Podemos trazer aqui como ilustração para o que estamos falando o caso de suicídio. O suicídio é uma interrupção, né, brusca de uma programação reencarnatória. Então, não dá para a espiritualidade justamente nos afirmar quanto a como vai ser nossa próxima existência, porque ela dependerá do que estamos fazendo nesta vida. É lógico que nós podemos, sim, fazer uma dedução, né? Se eu estou com uma vida aqui correta, me esforçando, estou progredindo, pelo menos, como regra, minha próxima reencarnação deverá ser disso para melhor, né? Mas eu não sei também o que está no meu passado, em vidas anteriores, que ainda eu deva expiar, né? Então, a vida futura depende de uma série de circunstâncias, por isso, a espiritualidade não tem condições de estar trazendo nenhuma revelação, porque o futuro ainda não aconteceu. A respeito do esquecimento do passado, no livro que leva por título seu próprio nome, Emmanuel ensina no item 32.2 que, na existência corporal, a alma sente a memória obscurecida, num ouvido quase total do passado, ou seja, num esquecimento quase total do passado, a fim de que os seus esforços se valorizem. A consciência do passado, então, é fragmentária, parcial, porquanto as suas faculdades estão eclipsadas pelos pesados véus da matéria, os quais atenuam ao mínimo as suas vibrações, constituindo, porém, esses poderes prodigiosos, mais ocultos, as extraordinárias possibilidades da vasta subconsciência que os cientistas do século estudam acuradamente. Tais forças e progressos adquiridos, o espírito jamais o perde. São parte integrante do seu patrimônio e, na vida material, podem emergir no exercício da mediunidade, das hipnoses profundas ou em outras circunstâncias que facilitam o desprendimento temporário dos elementos psíquicos. Então, resumidamente, como regra, não lembramos do passado, mas em algumas circunstâncias podemos sim lembrar, né? E um ponto importante que Emmanuel destaca nessa fala é que justamente o esquecimento do passado valoriza o nosso esforço, que é aquilo que vínhamos falando, não é? Eu não me recordando do passado, serei senhor de si mesmo na tomada de decisões, serei mais autêntico, vou levar em consideração os meus valores, as minhas lembranças de agora, e não por imposição de fatos passados. No livro A Reencarnação, Gabriel Delany, pesquisador espírita, nascido em março de 1857 em Paris, então justamente ele nasceu no mês anterior ao lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele ensina a respeito do esquecimento do passado, dizendo-nos: a objeção mais comumente feita à palingenesia, ou seja, à reencarnação, é o esquecimento quase geral das existências anteriores.
pareceria ilógico, no ponto de vista da justiça, fazer-nos espiar em uma existência faltas cometidas nas vidas passadas, de que tivéssemos perdido a lembrança. É bom observar, desde logo, que o esquecimento de uma falta não lhe atenua as consequências, e que o conhecimento da mesma seria para muitos um fardo insuportável e uma causa de desânimo, o que nos tiraria a força de lutar para o nosso soerguimento. Se a renovação do passado fosse geral, ou seja, se a lembrança do passado fosse geral, ela perpetuaria os dissentimentos e os ódios que foram a causa das faltas anteriores e se oporia a qualquer progresso. É bom observar que todos os incidentes infelizes da vida não são necessariamente expiações de faltas anteriores. As provas são condições indispensáveis para obrigar-nos a vencer nosso egoísmo e desenvolver as faculdades ou as virtudes que nos fazem falta. É interessante essas duas observações que Gabriel Delany faz aqui. Primeiro que o fato de esquecermos a vida passada não atenua as consequências da falta que tivermos praticado. Né? Continua lá o registro, embora no inconsciente, mas está lá, e nós vamos ter que arcar com essa consequência. Né? E que se a gente realmente recordasse do passado, nós estaríamos perpetuando os problemas, né? Porque nos encontrando com os nossos desafetos, continuaríamos sempre com essa situação de animosidade na relação. Né? E ele continua ainda dizendo que o esquecimento do passado não é absoluto nem permanente. Já vimos os casos em que se conservou a memória das existências passadas. Em certo grau de elevação, encontramos no espaço, entre duas encarnações, a lembrança de nossas vidas anteriores, e isto nos permite conhecer melhor o que nos falta ainda para elevar-nos na hierarquia dos espíritos, desenvolvendo os predicados intelectuais e morais, que estão em germe em nossa consciência, e cujo desabrochar deve conduzir-nos aos mais altos cimos da espiritualidade. Essa visão panorâmica de nossa evolução espiritual dá-nos o sentimento da identidade e da perpetuidade de nosso ser espiritual. O ouvido, ou seja, o esquecimento dos incidentes de nossas vidas anteriores, é necessário para que possamos abandonar mais facilmente os erros e preconceitos adquiridos. A justiça, entretanto, exige que resgatemos nossas faltas quando as houvermos cometido conscientemente. Na lição 25 do livro Jesus no Lar, Neio Lúcio conta uma história muito esclarecedora referente à visita da verdade. Esse é o título da lição, a visita da verdade. E trouxemos aqui essa lição de Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar, justamente para a gente fazer essa reflexão. Por vezes, nós desejamos conhecer nossa vida passada, mas será que realmente suportaríamos? Então vamos ver, é uma historinha muito interessante. Vou lê-la na íntegra, porque é importante. Então diz a lição: certa feita, o mestre disse que só a verdade fará livre o homem. Que é justamente aquela expressão, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés, e agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade.
Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Como eu disse, essa história é bastante significativa, né? Porque nos mostra assim, nem sempre nós realmente suportamos a verdade. Nós queremos conhecer o nosso passado, queremos conhecer por que hoje temos que suportar determinadas situações, mas quando a verdade se faz presente, nós temos dificuldade para suportá-la, né? Tem pessoas que até recorrem ou buscam, né, recorrer à regressão de memória, porque quer, por toda lei, conhecer a sua vida passada, as suas questões, né, das existências anteriores. Mas será que realmente suportaríamos a verdade ou fugiríamos como o protagonista? Como a lição diz, justamente foge. Ele fugiu da verdade e continuou buscando cultivar a ilusão. Enquanto estivermos iludidos na vida, nós estaremos justamente sofrendo, né? E Joana de Ângeles, na lição 21 do livro Celeiro de Bênçãos, ela nos traz também uma profunda lição com o título Conhecimento do Passado. Então, até agora falamos, né, do conhecimento, do esquecimento do passado, que é o título do nosso estudo, mas esta lição, o título é Conhecimento do Passado. E justamente ela inicia descrevendo uma pessoa que se sentia triste porque não recebia revelações procedentes da espiritualidade a respeito de suas vidas pregressas, enquanto ela via que outras pessoas as recebiam, e ela ficava chateada em razão disso. E Joana, na lição, elucida justamente a essa pessoa. A lei divina, na sua sabedoria, quando concede o esquecimento temporário das vidas que se perderam na noite dos tempos, age com misericórdia e justiça, pois nem todos os homens estão em condições de sabê-lo. Todavia, desejavas, e agora, paulatinamente, chegam-te retalhos, informações, peças que se ajustam, fragmentos que se unem, formando um todo. Amigos, afetos, mas igualmente adversários, se destacam dos painéis da sombra e se avolumam. Pensas então em refazer o caminho, ao encontrá-lo em desalinho. Da mesma forma, ambicionas reviver emoções, ora impossíveis, reconquistar corações que seguem noutra direção, unir-te aos seres junto aos quais chegaste tardiamente e sofres. As animosidades persistem sem diminuírem. Ao inverso, tais antipatias não são combatidas, mas assuladas, ou seja, instigadas. Lamentavelmente, unes-te com aqueles que se afinam contigo e te afastas daqueles a cujos fluidos reages. Onde o esforço da sublimação? Qual a cartilha de exercício de moralização e equidade
em prol da paz de agora e da felicidade futura. Silencia ansiedades, trabalha, luta afervorado, insistindo quando outros desistem. A floração não precede a sementeira, nem o fruto antecipa a flor. Realiza a tua parte gentilmente, sem modelo próximo além de Jesus a quem segues. E se o tormento do passado chegar-te como espinho, pensa no futuro e, utilizando-te do presente, faze o melhor ao teu alcance, guardando a certeza de que o porvir te responderá conforme o construas desde agora. Achei bonita também essa lição, porque justamente Joana nos diz isso, né? Se nos for proporcionado o conhecimento do passado, o que nós vamos fazer com ele? Né? Como nós estamos reagindo justamente àquelas intuições, a justamente os fluidos que sentimos em relação às criaturas? Estamos nos esforçando para nos melhorarmos, para vencermos essas provações? Precisamos, através da nossa conduta atual, preparar um futuro melhor para todos nós. Né? Desejo que todos nós consigamos isso, justamente. Né? Construir agora o nosso futuro melhor. Que Deus abençoe a todos nessa busca, nessa caminhada, e que nestes tempos de grandes provações, reforcemos a nossa fé, reforcemos a nossa confiança em Deus, porque nada acontece sem a sua permissão. Então, com toda certeza, essa pandemia, essa grande provação para a humanidade terrestre, tem um objetivo providencial. Uma boa noite a todos, um grande abraço, um bom final de semana. Hoje eu até publiquei no Instagram uma fala do Rubem Alves, que ele fala que o grande problema nosso não é falta de memória, mas falta de esquecimento. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, que da mesma forma que você deu na lição hoje da gente esquece o passado, nós temos que aprender a esquecer fatos dessa vida que nós já trabalhamos, que nós já passamos, e não ficarmos rememorando coisas que já passaram, ou que nós fizemos errado, mas já acertamos, ou que outras pessoas fizeram errado para nós. Que muitas vezes a gente fica com pensamentos de mágoas desde que era criança, né? Guardando esse tipo de coisa que só nos faz mal. Então, bem somar o que você tão bem falou aí. Obrigado, Arquimedes. E justamente o que o Donizete sempre tem lembrado, uma palavrinha é essencial, perdão. Porque se a gente não perdoar, a gente não consegue esquecer. Não é? Nessa fala do Edson, eu me lembrei de um amigo do André Luiz, que ele falou assim, porque alguém estava reclamando, lamentando o passado, ele falou assim, eu nunca concordei muito com exumação de cadáveres. Porque quando você vai exumar um cadáver, você está remexendo no passado fétido. Então, normalmente, essas lembranças nossas são de coisas ruins, coisas negativas, que não servem à nossa felicidade, à nossa elevação, né? A exumação de cadáver aí foi no sentido figurativo, né? No sentido figurado mesmo. Porque é ficar lembrando do passado inutilmente, né? Sim, sim. Porque bem diz o provérbio que, como é que é? Recordar é viver novamente, né? Você recordou, você está vivenciando aquilo de novo, né? Isso mesmo. E se a situação é boa, você vai ter boas emoções, mas se o fato não for bom, você vai sofrer novamente, né? E isso
realmente beiraria o masoquismo, né?